porventura vierem acompanhar posteriormente, que independente da crença, que a gente possa parar um pouquinho, nos unir aqui e pedir a Deus, ao nosso Criador, que nos abençoe, que nos cubra de boas vibrações, que possamos, dentro das nossas limitações, fazer tudo aquilo que nos for possível para aproveitarmos a oportunidade que a vida nos é dada, e que todas aquelas portas que se abrem, né, durante o nosso caminhar, que a gente possa adentrar sempre com o coração aberto, sempre buscando fazer o melhor para nós, para a nossa evolução e para ajudar aqueles nossos irmãos que mais precisam. Então, que Deus nos abençoe e que tenhamos todos um bom programa. E hoje a gente vai falar aqui a respeito de uma relação que já muito a gente vem falando, né? A questão de unir saúde e com espiritualidade. E para isso, hoje a gente está recebendo aqui a nossa amiga, que é a professora Júlia, o Natan, o Luiz Eduardo e a Ellen Eduarda. Todos que fazem parte do núcleo, né? Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de Jataí. Então, para a gente ganhar tempo aqui também, uma rápida apresentação de vocês, começando aqui para a nossa amiga professora Júlia, para quem não te conhece. Boa noite, Carlos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sou professora Júlia, do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Estou aqui desde o início do curso e sou a coordenadora do NAESP, né, do Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade, que surgiu inicialmente com uma liga, depois a gente pode falar melhor, e que hoje tem as vertentes que nós vamos abordar no projeto, né? Um projeto que abarca aí a universidade inteira. Beleza. Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou estudante de medicina da UFJ. Esse ciclo, eu estou como coordenador do Práticas Médicas e Espiritualidade, que é uma das vertentes do NAESP, do projeto. E estou no 5º período e no 3º ano da Faculdade de Medicina. Ellen? Boa noite, meu nome é Ellen, também sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Atualmente estou na metade do curso, muito feliz também de estar aqui, muito feliz por esse convite. E no NAESP eu estou aí atuando na parte de musicoterapia com o pessoal, que tem sido já incrível, né? Estamos muito felizes de falar sobre esse projeto maravilhoso. Que bom. Boa noite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Natan, participei do primeiro ciclo do NAESP, na vertente da oração, né? Especialmente atuando dentro do hospital, com pacientes. Esse projeto é assim, uma joia rara dentro da universidade. Para mim é uma alegria poder ter participado e compartilhar com ele. Estou no 8º período, finalizando aí o 4º ano. Então, beleza. Agradeço aqui a participação de vocês. E já começando aqui, Júlia, eu vou colocar assim, o seu interesse, né, na participação dentro do que hoje é o núcleo, como você disse, começou como liga. Como é que se deu isso? Foi algo pessoal? Foi algo mais acadêmico? Como é que você foi parar nesse meio? Eu acho que começou de uma forma pessoal, né? Pela minha afinidade, né, com a religião e com o tema em si. Que a gente busca fazer, né, atividades, projetos também que a gente tem afinidade. Na época surgiu a possibilidade de criação de uma liga acadêmica de saúde e espiritualidade, com outros colaboradores, outros professores que também tinham interesses afins de explorar melhor o tema. Isso foi 2020? 2021. Né? 2021, 2022, até 2022, Isso. mais ou menos. Que foi quando nós viemos aqui para falar da Liga em 2022. Sim, eu me lembro porque eu ainda fiz comecei uma disciplina, até o Marco Santana que começou, né, fazendo uma disciplina paralela, né, ali dentro. Junto. E começamos assim, né, com alguns colaboradores, alguns professores do curso eram colaboradores, só que a Liga Acadêmica, ela tem uma série de limitações de funcionalidade, né, tem uma série de pré-requisitos, e engessou muito. No afã de continuar com o tema, que para mim é um tema assim, extremamente essencial na academia,
a gente encerrou a liga e eu abri o projeto, né? Então a gente iniciou o projeto de extensão. Então na ESP hoje é um projeto. É um projeto de extensão. De um projeto de extensão. Então começou realmente com o meu interesse pessoal, mas levando isso para a parte médica, né? Porque eu via essa necessidade. O meu interesse foi despertado junto com o Congresso de Medicina Médica que eu fui em 2018. O COBEM, né? Então, lá no COBEM, então, assim, quando a gente começou a deslumbrar a liga, né, em 2020, 2021, por aí, porque veio pandemia, né? A gente tem um lapso aí de tempo. Uhum. Em 2018 eu já tinha muita afinidade, já queria, né, eu e outros professores alavancarmos esse tema. E em 2018, eu me lembro muito bem, foi no congresso o COBEM, né, de escolas médicas, em Juiz de Fora. E lá é um núcleo imenso, né? Lá é somente um dos maiores núcleos, estudo, né, brasileiro, talvez. Ou maior, mundial. Eu acho. E eu participei das conferências, né, das palestras que foram dadas, minicursos, e era a palestra mais lotada, né? As pessoas sentavam no chão para assistir. E eu vi uma palestra do Giancarlo Lucchetti, assim, aquilo, falei, isso precisa estar dentro da medicina. Isso precisa estar dentro do nosso curso, e a gente estava na época... Que bom que isso te despertou. E aí, dali foi para frente, e a gente começou, entrei em contato com entidades que trabalhavam, e aí deu certo. E foi até melhor que ele tenha se tornado um projeto, porque ele se ampliou bastante, né? Hoje o NAESP, ele começou como um único projeto, e hoje eles já são 3, quase 4 projetos, a gente vai falar das vertentes que são. Então, a gente começou ele em 2023, 2024, como um único projeto. E aí, lá a gente tinha as atividades, né, de práticas acadêmicas, né, que a gente vai falar um pouquinho, o grupo de oração. Então, cada parte do projeto exerce uma atividade, né? Então, tem os meninos que vão para o hospital fazer as orações com os pacientes, profissionais de saúde, tem os meninos que vão fazer atividades práticas com a comunidade, né? Alegria Cristã, que a gente vai começar, e também tem parte de aferição de pressão arterial, né? E conversas, né? A gente vai para o albergue São Vicente de Paula, auxilia nas atividades, trabalha de uma forma lúdica com os idosos. E, por último, surgiu a possibilidade de colocar musicoterapia no projeto. Então, começou a ter muitas atividades para um projeto só. Então, a gente expandiu o NAESP para 3 projetos distintos. Hoje ele funciona, cada braço é um projeto de extensão distinto, né? Então, tem o projeto da oração, que o Natan vai falar um pouquinho como funciona, o projeto da musicoterapia, que a gente acabou de finalizar a seleção dos participantes, e a gente vai começar também com a mesma prática, né, ir aos hospitais, né, tocar, né, para os pacientes e familiares. E o projeto de práticas, que os meninos oscilam, a gente tem 4, 5 locais de práticas, né, Luiz, depois a gente vai falar um pouquinho. E o próximo grupo que vai entrar, o próximo projeto é o da ABU, que o Natan vai falar um pouquinho, que é a Associação Bíblica Universitária. Legal. Então, o NAESP, hoje, ele vai virar um programa institucional, né? É um programa que abarca 3, 4 projetos. Então, ele cresceu, tem alunos de outros cursos, não só da medicina. É isso que eu ia perguntar, se o núcleo ele era específico para a área da medicina. Não. Ele começou com o curso de medicina, até mesmo porque nós estamos lá, né? A gente tinha que começar ali. Os professores, colaboradores, a maioria é do curso de medicina, mas existem outros colaboradores que não são do curso, e está crescendo isso, né? Isso é uma bênção, assim, né? A gente está tendo visibilidade na universidade, né? As pessoas estão vendo que o NAESP, ele realmente tem uma coisa boa a oferecer, tem né? Potencial, né? Tem um potencial. A gente é um neném, porque a gente tem um ano e meio, se a gente falar para pensar assim, em menos de 2 anos, a gente já conquistou muita coisa, eu acho. E começamos na medicina, né? Hoje a gente está expandindo. Então, eu estava até contando, né, para o Natan, que a gente teve que reabrir as inscrições, porque alguns alunos entraram em contato com a gente
de outros cursos que entraram. Olha, a gente entrou agora, a gente só ficou sabendo agora das inscrições. A gente gostaria de participar, podemos participar? É só da medicina? Eu falei, não, podem participar. E aí a gente reabriu as inscrições. Então, hoje na ESP, que a gente fala na ESP porque tem na oração, musicoterapia e nas práticas, alunos de vários cursos, né, participando. Isso é, assim, para mim é fantástico. O público final vai ser a saúde, né, seja de quem exerce ou está sendo beneficiado, né, não necessariamente só no hospital, porque a gente vai para o albergue, por exemplo, mas é levar um bem-estar. Então, não necessariamente tem que ser só acadêmicos, não só da medicina, não só da saúde, tem acadêmicos de direito, do curso de direito, por exemplo, fazendo. Isso é muito... É que acaba, você engloba tudo, né? Porque se você pensar na questão do conceito do que é saúde, engloba tudo. Engloba tudo. Então, sim. por que ficar restrito, né, numa área específica? E assim, não existe uma obrigatoriedade do aluno de participar disso aí. Do projeto? Isso. Não, na verdade o aluno se inscreve de forma voluntária, né? Os alunos, eles têm uma carga horária para cumprir de projetos na universidade. Então, existem vários projetos e eles selecionam o projeto que ele quer participar, né? Então, no NAESP participam as pessoas que têm afinidade tem com mais aquilo, afinidade. né? E como é que vocês foram parar nisso? Como é que vocês foram se encaixar dentro do núcleo e cada um dentro da sua área, no caso das práticas, da musicoterapia e da oração? Pode iniciar. Porque assim, eu acho que no meu caso é um pouco diferente, assim. Eu acredito que eu estava no terceiro ou no quarto período, acho que quarto período. Eu faço parte, né, ajudei ali a cuidar de um grupo cristão dentro da faculdade, chama MOVE, que não é nem vinculado à instituição, é algo nosso. E então o grupo florescia ali, né, e a professora tinha conhecimento desse grupo, assim, mas era algo bem ainda da faculdade de medicina, embora outras pessoas de outros cursos ainda frequentavam lá. E aí a gente se reunia uma vez por semana para falar de Jesus, para ler a Bíblia junto, ter um tempo de devocional e de comunhão também, até também como uma forma de sair um pouco do estresse acadêmico que impera nos corredores de todas as universidades. E aí, o que acontece é que a professora comentou numa das aulas, que eu tinha aula de patologia, com ela, que ela estava abrindo esse projeto que envolvia espiritualidade e saúde, que ela precisava de gente, né, e principalmente pessoas que se interessavam nessa área e que também concordavam que é importante para o tratamento do paciente a espiritualidade. Então, eu vi ali uma oportunidade de fazer o que eu faço, que eu já fazia, agora de uma forma mais... no projeto. E aí foi muito bacana, porque a galera, quase a galera toda lá do nosso MOVE, do nosso grupo, entrou. E aí a gente entrou e aí criou-se, não por planejamento, mas por uma questão de necessidade ali do momento, um braço novo do projeto, bem orgânico, assim, que é esse braço da oração. A gente acredita que, às vezes só ouvir a pessoa já é curativo, né? Com certeza. E então, a gente bolou um plano de trabalho de visitações periódicas no hospital, em várias alas do hospital, posteriormente posso até entrar mais em detalhes sobre isso, em que o objetivo era simples, né? Consistia em chegar, pedir licença, a gente está com um projeto aqui da universidade, a gente queria te ouvir por que você está aqui, se está tudo bem, e queria também saber se eu posso orar por você. E assim, eu posso falar da minha experiência pessoal, 100% dos pacientes que eu perguntei se eu poderia orar por eles, 100% aceitaram. Existe uma carência afetiva dentro dos corredores dos hospitais, né? Existe uma carência de ouvidos, às vezes, só. E então a gente ia lá para tentar tapar esse buraco, sabe? Levar um pouco também de Jesus, de esperança. De alguma forma, assim, para quem está dentro do ambiente hospitalar ali, no caso, tá esperando uma cirurgia, passando por tratamento, você vai se apegar, né, em situações que muitas vezes só a medicina em si ali não vai te atingir.
Por mais que você use medicação, você faça um monte de coisa. Então, eu acho que que nem se falou, talvez a grande maioria, ela espera isso também, né? Que de receber através ou da religião, ou mais da espiritualidade, que é onde eu acredito que mais atue, um consolo, uma esperança, por entre aspas, um milagre, né, dependendo da situação, principalmente naqueles casos mais complexos, né, casos mais terminais, assim, e tal, e um alívio, né, de alguma forma. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, assim, quanto mais a gente ia, mais eu percebia a necessidade que se tinha dentro daquele ambiente, né? A gente visitava várias partes do hospital e cada ala do hospital é um universo diferente. Né? A maternidade é silenciosa porque os bebês acabaram de nascer, então é preciso falar com cuidado, não pode cantar muito alto. A palavra mais é de esperança, pedindo para que Deus abençoe aquela vida que acabou de nascer. A ala da enfermaria, às vezes tem alguém que precisa de passar por uma cirurgia, ele está esperando e ele está tenso, ele não sabe como é que vai ser o prognóstico dele, aí a palavra é outra, ele quer alegria, ele quer que eu cante, chegue lá cantando, então, e a UTI já é diferente também, então a gente vai conhecendo universos distintos. Assim. São realidades diferentes, né? E aí, a obrigação era ficar 1 hora no hospital, né? Dificilmente eu ficava 1 hora, várias vezes eu chegava lá 6 horas, nosso divide em grupos, né? Nosso pequeno grupo ia lá 6 horas, teve um dia que eu saí 9 do hospital. Correndo. Por quê? Porque a gente tinha que cobrir uma ala, a ala devia ter 5, 6 quartos, assim. Eu saía de um quarto e o outro quarto me chamava, sabe? Então não era nem a gente que... Você vê o nível de carência. Sim. A gente não precisava de entrar para licença. Não, minha paciente, você estava cantando louvor? Você não pode passar lá, por favor? Minha filha tá assim, ela tá... Aí às vezes só as enfermeiras, tem um paciente ali que tá triste, sabe? Então assim, as pessoas iam chamando a gente. Então a gente via essa necessidade. É bem interessante isso. E as próprias equipes de saúde, né? As próprias equipes. Elas queriam também, eles tinham que fazer né, as orações também ali no corredor com eles, né? A oração não era para paciente só não, era para os enfermeiros, os médicos, todo mundo que estivesse lá aceitava também. Isso independente de religião. Independente de religião, assim, a gente falava, olha, eu particularmente eu sou cristão, então, né, mas a religião da pessoa pela qual eu estava ali cuidando, né, pouco importava para mim naquele momento. O meu ato é um ato de quero amar aquela pessoa naquele momento, sabe? O que eu entendo como forma máxima de amor é o sacrifício de Jesus por mim. Então é isso que eu vou falar, mas o meu objetivo ali é cuidar, independentemente de quem de quem tá do meu lado, do que acredita ou não, né? Deixa eu só aproveitar aqui. A Yasmine Campos está falando. Tem uma sugestão de incluir nos residentes da UFJ nesse projeto. Eu cheguei a programar algo assim no hospital, não sabia que existia. Parabéns, lindo projeto. Nossa, vamos já conversar, queremos. Aí, surgindo novos caminhos aí. Muito obrigado pela participação. Começar com a outra vertente, agora o novo ciclo. Os meninos em breve já estarão também de novo no EJE, e aí a gente entra em contato. Você falou da questão da oração, que entra a música e a gente vai pro lado dela, da musicoterapia, né? E eu sou meio suspeito porque eu tenho feito muito estudo em cima disso, né? De como a música ela afeta as emoções e como ela atua muitas vezes trazendo um relaxamento, um conforto. Nós trabalhamos até algum tempo atrás uma ONG que eu faço parte, levando música pro Vila Vida. E a gente tentava, através da música, resgatar algumas memórias, né? Porque... E a música tem muito isso, né? No tratamento de pessoas com algum problema mental ou problema com Alzheimer. Você vai buscar lá no fundo e você faz com que ela se manifeste novamente. Como é que você foi parar aí? Bom, particularmente a música foi algo que sempre fez parte da minha vida, desde pequenininha. A minha mãe era professora de música, então desde 5 anos de idade eu estava ali no meu tecladinho, insistentemente. E surgiu essa oportunidade de uma conversa entre colegas da minha sala, né?
entre os meus queridos colegas Brenner e Laís, que foram fundamentais para que surgisse, né, a parte de musicoterapia. E ali eles conversando, né, vieram com essa ideia. E para mim foi algo muito incrível. Como o Nathan disse, a musicoterapia surgiu também como uma alternativa de eu poder expressar outras habilidades em prol da saúde do outro, né? Porque eu acredito que, às vezes, na faculdade, a gente fica muito engessado em maneiras de cuidar do outro, né? Então, muita questão da medicação, da cirurgia, e às vezes pouco se fala de outras habilidades que às vezes nós carregamos, que pode ser capaz, sim, de ser um objeto curativo da vida do outro. E aí surgiu isso. O Brenner inicialmente levou, né, a ideia para a professora Júlia, trouxe eu e ela aí juntas, né, nesse processo, e nós queríamos muito investir na musicoterapia justamente por esses motivos que o senhor havia citado, né? A gente leu muitos estudos a respeito disso e é muito incrível o poder que a música tem sobre a mente. Quando a gente estuda ali a parte da música, né, a gente estuda muito acorde, essas coisas, e você vê que diferentes acordes e arpejos e arranjos, eles têm o poder de gerar sensações no outro. Então, tem certas melodias que causam ali uma melancolia, outras causam alegria. Só você pensar aí na trilha sonora de um filme de terror, aquilo causa uma sensação. E por que não utilizar isso para trazer, né, um bem-estar na vida do outro, né? Então, ali no nosso projeto, a gente está buscando construir um repertório também com esse caráter sacro mesmo, né? Acredito que hoje, assim, a gente vai para uns 30 integrantes, mas acredito que vão entrar mais pessoas ainda. E eu sonho muito num coral maravilhoso para o nosso projeto, porque é muito impactante, né? Eu não sei se vocês já acompanharam, mas eu gosto muito de acompanhar vídeos de corais indo pro hospital. E é muito bonito, porque eu me emociono de falar da música. Porque você observa que as pessoas ali estão em vulnerabilidade e às vezes palavras que a gente não consegue falar. E elas não conseguem. Né? Pela música. E pela música elas são curadas, elas são transformadas. E pelo menos pra mim foi muito transformador, porque, como eu falei pra vocês, às vezes a gente pensa assim, gente, será que eu não sou bom em nada? Será que eu vou ser um médico bom e tal? Essas coisas. E quando você usa essas habilidades, sabe, pra transformar a vida do outro, isso é muito precioso, sabe? Então, eu me emociono mesmo, gente, falar assim, pra mim é maravilhoso, assim. Que bom que eu tô vendo isso. Esses meninos são maravilhosos, são. Exatamente. E com relação às práticas? Agora eu vou falar do projeto mais legal. A práticas, vou começar com a minha história, como é que eu entrei pelo NAESP. Primeiro, eu estava numa liga de saúde mental e a gente foi fazer uma palestra no Centro Espírita de Nazaré. Foi falar sobre suicídio. Aí a gente fez uma roda de conversa, que a gente tentou de uma forma mais leve. A gente tinha que conversar com os adultos e depois a gente ia conversar com os adolescentes. Então a gente tem formas diferentes, né? Então, pra gente conversar de abordagem. Aí a gente viu essa necessidade grande deles serem acolhidos. Porque eles precisavam mais de falar do que... Eles precisavam mais de falar do que a gente falava. Eu ouvi, né? Sim. Aí, vendo isso, eu apanhei um pouco de carinho pelo projeto. Aí eu cheguei aí outra vez para fazer uma outra roda de conversa. E a gente viu essa necessidade grande deles serem escutados, deles serem acolhidos. Aí a professora Júlia me chamou, né, para entrar no projeto. Aí aos pouquinhos a gente foi entrando. Aí surgiu a oportunidade, ela quis dar um olhar pro albergue, né? E eu sempre me interessei pelos idosos. Antes de ter iniciado a faculdade, eu queria ir para a área de geriatria. Eu falei, nossa, é uma oportunidade. Aí eu fui, né? Ela me chamou para ficar na coordenação, para
improvisar, né, as nossas atividades lá, combinar com as pessoas e a gente fazer alguma dinâmica que seja legal, porque a maioria dos idosos lá não são muito lúcidos, então a gente tem que ter um jogo de cintura para ver qual dinâmica poderia encaixar e o que a gente podia trazer de conforto para eles e de alegria. Apesar que, aí com o passar do tempo, né, a gente foi indo e a gente viu que só a nossa presença já era muito, já era um motivo de muita alegria para eles. Aí a gente começou com uma ideia inicial, a gente fez um resumo sobre isso, foi até publicado pelo JAMED, que é a nossa jornada de medicina, que a gente inventou um dado, e nesse dado a gente jogava ele, cada face era uma coisa, era uma música, era para eles falarem de uma pessoa especial para eles. Então foi o que você falou, da gente trazer aquela memória. A gente levava a caixinha de som para qual música eles interessavam e a gente colocava lá. E eles gostam bastante. Nossa, a gente colocou até uma das faces era piada ou uma história engraçada. Então eles queriam falar, eles queriam atenção, eles queriam companhia. Então foi por isso que eu me senti tão bem dentro desse projeto, porque acaba que dentro da faculdade a gente tem muitos projetos, tem projetos de outras vertentes, querer para pesquisa, e essa parte da gente poder trazer esse acolhimento para as pessoas, esse cuidado, para mim foi muito gratificante. E também o jogo de cintura. E agora o nosso projeto já ficou dividido, né? Ficou já o grupo de práticas, aí agora a gente já está com 5 atividades por mês. A gente está num desafio, porque a gente está com 60 pessoas dentro desse projeto. Nossa. Aí eu estou tentando coordenar todo mundo e propor atividades que causem esse acolhimento. Só que agora a gente está trabalhando com um público mais vasto, a gente está com idosos pelo albergue São Vicente de Paula, a gente está com crianças no Centro Espírita com a Liga Cristã, aí a gente está iniciando, então a gente vai com músicas cristãs, a gente vai dançar, a gente vai cantar. Centro Espírita, vocês estão lá no Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Todo sábado de manhã. Isso. A cada 15 dias. Cada a gente 15 não dias. consegue todo sábado porque a gente tem que ir para o albergue, né? Que você vai ter que ir. Vai ter que oscilar. Sim, a gente está tentando ir de 15 dias, ficar regular. E no final dessa alegria cristã, a gente vai fazer uma oração. Aí depois disso, a gente vai para os adultos, que a gente vai fazer aferição de pressão e orientações da saúde, um tempo de conversa com eles, né? Enquanto a gente está lá aferindo. Apesar que quando tá ferindo pressão não pode conversar. Mas depois disso a gente pode conversar com eles e com as pessoas que estão circulando, né, no próprio centro. E agora a gente está com um novo desafio, a gente quer pegar a Escola Érica de Mello, né, que são pessoas especiais. Sim. Então a gente vai ter mais outro jogo de cintura para ver qual dinâmica que pode encaixar com todas essas pessoas, que eles possam gostar, que eles possam ficar alegres. É uma realidade bem diferente ali, né? Então, assim, eu acho que o mais legal do NAESP é isso, ter 3 vertentes diferentes e a gente poder trazer o mesmo benefício, que é o acolhimento, que é a saúde, a espiritualidade, sem levar tão em conta a religiosidade, né? A gente está levando só... a gente está tentando fazer através do afeto, de gestos. Então a gente não tem uma religião específica, a gente só quer trazer saúde, trazer bem-estar a essas pessoas de diferentes idades, de diferentes locais, e a gente, com isso, a gente ganha. De diferentes crenças, né? Só que acaba que a gente ganha muito com isso, porque a gente está dando afeto, a gente está dando amor, a gente está aprendendo como lidar com as pessoas, como conversar, como ter um olhar mais humano, sendo médico, a gente vendo aquela pessoa não só com a parte biológica, só com a parte física. A gente está tentando ver a dimensão espiritual, a gente tenta ver as questões das vulnerabilidades dessa pessoa, a questão delas estarem ou tristes ou alegres. A gente tenta levar um pouco de alegria para essas pessoas. A gente sempre leva em consideração, né, a fé, a esperança, e a gente sabe, né, que tem base científica, né, tem estudos científicos dizendo, né, que a fé, ela pode curar. Sim. Então, o NAESP, para mim, é um projeto muito lindo. Ele
ele soma muito para essas pessoas. E ano passado a gente fez até uma campanha de Natal que foi do nada e a gente conseguiu atender 53 crianças. Realmente a gente teve um milagre de Natal, porque a gente não tem, né, um financeiro, né? A gente conseguiu algumas doações, alguns brinquedos e a gente tentou causar um equilíbrio daquilo para a gente poder dar um presente que cada um gostasse. Então a gente sabe que isso impacta não só as crianças que estavam lá, são 53 crianças de 0 anos até os 17 anos. Então, essas pessoas depois, essas crianças, esses adolescentes vão levar depois para casa esse presente. Então acaba que a gente está levando um acolhimento para toda a família. Então, com certeza. Vestiu de Papai Noel. Eu fui vestido de Papai Noel. Tanta criança O que a gente percebe aqui em cada um deles é esse entusiasmo, né, de estar participando de algo que possa modificar a vida de alguém. Agora, dentro da universidade, vocês criaram um núcleo que trabalha com saúde e espiritualidade. Agregam vários acadêmicos ali dentro. Mas a gente sabe que existe dentro do meio acadêmico um certo ceticismo com relação à religião, à fé, mesmo à espiritualidade. Vocês perceberam algo, ou um ceticismo, uma crítica, alguma resistência, tanto por parte do corpo acadêmico, quanto por parte dos colegas, no caso de vocês? Vocês têm percebido isso, se existe? Posso falar e depois os meninos complementam cada visão, né? Ainda existe limitações em termos de crenças, né? Do benefício da espiritualidade na saúde. Mas tem se diminuído gradativamente porque hoje em dia as pesquisas já não estão sendo direcionadas para se há o benefício, que isso já foi comprovado que há. Né? Então, as pesquisas hoje já evoluíram para como é esse benefício. Não se há. Porque se a pessoa que ainda pergunta se há, ela está atrasada. Sim. E uma das coisas que mais referenda isso e dá muita credibilidade e diminui esse ceticismo é o próprio Conselho Federal de Medicina ter uma cadeira hoje de saúde e espiritualidade. Né? Então, lá, hoje, tem uma cadeira. As principais sociedades hoje já estudam com afinco a espiritualidade. A cardiologia foi uma das maiores, né, uma das primeiras, mas hoje a gente tem geriatria, psiquiatria, né? Entre várias outras, que já tem até seus guidelines. Né? Sim. Então, hoje, as pesquisas elas não estão direcionadas para é benéfico, porque isso já passou. Mas como é esse benefício? Então, sim, a gente tem... Onde ele ocorre. Né? É direto? É no sistema imunológico? É na neurociência? Como que é? Então, a gente, sim, enfrenta um certo ceticismo, mas eu acho que de uma forma mais prática. Em que sentido? Como exercer isso na medicina? Né? Então, talvez essa seja a nossa maior barreira, não só nossa, eu acho que hoje é uma maior barreira da academia como um todo. A resistência em colocar isso como pauta de discussão e ensino. Se isso é importante para o acadêmico receber como disciplina optativa. Então, porque como obrigatória, vão ser muitas décadas ainda de briga. Mas isso um dia vai acontecer. Então, assim, antes... em alguns locais no mundo aí, várias instituições já colocaram isso como... Mas como optativo. Não como optativo, mas obrigatório ainda não. Ainda não. Então, diga assim, vai chegar uma hora que vai ter. Vai chegar uma hora, porque as pesquisas já estão direcionando para isso. O ano passado, na Nature, saiu uma pesquisa dizendo, né, que, na verdade, é para ontem montar disciplinas de neurociência e religião. Né? Então, vai acontecer. Então, eu acho que o ceticismo maior realmente isso impacta na minha consulta? Realmente eu preciso fazer essa prática?
né? Realmente isso vai impactar de qual forma? E até aqueles mesmos, os mais céticos que falam, isso é bobagem, já estão tipo, opa, né? Não é tão bobagem assim. Então já não confrontam tanto. Sim. Então é assim que eu tenho percebido. Né? Então, assim, hoje lá no curso, eu não consigo falar, vou colocar uma disciplina obrigatória, mas a gente ofereceu um núcleo livre, né? Natan fez, a gente vai fazer uma vez por ano, foi super bem aceito, e se eu colocar como matéria optativa, eu não vou ter resistência, muito pelo contrário, dentro do nosso curso, a professora Adriana estava aqui, ela é do curso, Sim. né? Participam da Associação Médica Brasileira, Jataiense, né? Jataí, mas que faz parte da brasileira. E dentro do nosso corpo docente, tem vários colaboradores. Professor Gilberto, professor Danilo, né? Professor Juliano, professora Adriana, né? Professora Adriana, psicóloga, né? Porque tem a médica e a psicóloga. Né? E, entre outras pessoas e professores, colaboradores, né? Não dá para citar todos. Mas tem vários. Tem vários. Você está lá no grupo, né? Inclusive, tem uns 20 colaboradores de docentes. Sim. Né? Então, assim, eu acho que esse ceticismo tem diminuído. Eu acho que tem partido para como fazer. E antes que eu falei para vocês no começo que o tempo passa rápido demais aqui, olha lá. Passa bem rápido mesmo. A Vanessa, essa eu conheço. Está falando parabéns pelo programa, parabéns professora Júlia e aos estudantes que estão colocando na prática o cuidado com o ser humano, o vendo com todas as suas potencialidades. Aí ela complementa aqui, a espiritualidade é uma dimensão humana que deve ser tratada com cuidado e respeito, pois se relaciona com a integridade do ser, sua saúde física e mental em qualquer fase da vida. Realmente. Deixa eu só já abrir uma outra questão aqui, porque o tempo vai passando rápido. Muitas vezes, a gente que é mais vivido, não vou dizer mais velho, né, porque pega mal, a gente que tem mais tempo de vivência, você vem escutando ao longo do tempo a questão do atendimento médico, principalmente quando fala da saúde pública, que é mal atendido, que o médico nem te olha na cara, faz um atendimento muito rápido e tal. Esse tipo de ação do núcleo, dos grupos que vocês participam para a formação de vocês, de que forma isso contribui para um atendimento mais humanizado do médico? Porque, assim, já participei de algumas colações de grau de medicina e eu escuto algumas coisas que, às vezes, me tocam fundo, assim, né, da necessidade do médico escutar mais, como você mesmo colocou, do médico ter mais essa abertura para receber os anseios que o paciente está procurando. Porque quem vai procurar o médico está passando por algum problema. E às vezes, se você não enxerga o lado humano do indivíduo, você está vendo só o paciente em si ali, você pode até passar uma medicação, pedir um exame, fazer alguma coisa, mas você não está atendendo, né, o que é o princípio básico, que é o ser humano. Sim. Como é que vocês veem essa formação que vocês estão tendo com o núcleo, com essas participações, para o futuro profissional dentro da medicina? Eu ia até complementar a resposta da professora, porque você perguntou sobre a resistência, né? A UFJ eu acho que é uma universidade bem única, assim, eu não percebi resistência ao projeto, nem nada vinculado a isso. Tanto é que logo a gente começou no 5º período, e aí a primeira matéria tem período é cardiologia e hipertensão, e faz parte de dentro dos tratamentos não farmacológicos da hipertensão, o estímulo à espiritualidade. Então, assim, a gente já teve o que eu diria é que a resistência, provavelmente, no meu ponto de vista, como mero acadêmico, ainda não sou médico, mas para mim a resistência não está no ambiente acadêmico assim apenas, tem um pouco, mas eu acho que no ambiente acadêmico isso está deixando de ser uma resistência. Acho que a resistência está no ambiente profissional, porque consultas de 15 minutos não tem espiritualidade. Então é quase impossível você exigir que o médico, numa consulta de 5, 15 minutos, tenha um olhar
integrativo, específico Ah, para não aquele tem como. problema e envolvendo o lado espiritual, sabe? Assim, acho que a pressão do sistema de saúde, seja particular ou público, é meio contra o cuidado Sim. específico, especial de cada paciente. Então eu acho que o objetivo, talvez, de um projeto como esse, de estímulos como esse, é alterar, talvez daqui a 20, 30 anos, a área profissional. Para mim, a resistência está na área profissional. E até assim, durante o internato, a residência, nós não somos treinados a demorar. Nós não Sim. somos treinados mas peraí, o senhor tá com dor? Tá, mas e como é que tá na sua família? O que tá acontecendo na sua casa? A gente não é treinado a fazer isso. Então, mas participando de projetos desse tipo, esse projeto que muda. começa a estimular isso, exatamente. Por isso daí a importância. Exatamente. Então, para mim, a resistência tá aí, sabe? Mas um projeto começa a modificar isso. Porque aí as pessoas vão sendo formadas, e aí os médicos são sendo formados que passaram pelo NAESP vão virar preceptores, que vão virar professores, Sim. que vão treinar outros médicos. Né? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu puxo muito o saco da nossa formação lá, porque eu acredito que grande parte dos nossos professores, eles preconizam muito a humanização do atendimento desde os primeiros períodos. E eu falo isso porque eu me recordo de 2 disciplinas específicas que nós tivemos no começo da faculdade. Uma delas é a questão da psicologia médica, onde, inclusive, a professora Adriana, que é psicóloga, ela fazia muitas dinâmicas com a gente, da gente treinando um atendimento humanizado, né? Então, ela dava muitas dicas, né? Falava assim, você não acha que você poderia ter escutado mais e tal? E, assim, na época, a gente ainda não entendia o sentido daquilo, porque no começo da faculdade você não sabe muita coisa. Mas, assim, hoje a gente, fazendo as nossas práticas ali com o paciente real no dia a dia, a gente vê o quanto que faz diferença. E outra matéria, assim, que foi muito importante nesse sentido, inclusive é algo que eu guardo na minha mente até hoje, foi uma matéria dada pela professora Verônica, que é Sociologia e Antropologia, e eu lembro de um estudo que ela apresentou pra gente, não sei se o nome correto é esse, mas o estudo, se eu não me engano, se chama Ao que se refere o modelo biomédico. E o estudo, ele falava sobre o atendimento que os médicos lá no Renascimento faziam, que era um modelo mecanicista, ou seja, os médicos naquela época, eles olhavam para o paciente como uma máquina. Então, o intuito deles ali era, eu vou achar o foco infeccioso, vou achar o remédio para tratar o foco infeccioso, e acabou. No entanto, mesmo que isso tenha ocorrido há anos e anos atrás, né, nem sei quantos anos atrás, hoje em dia a gente percebe o quanto é importante nós refletirmos a respeito, né, da história, para a gente não, muitos médicos querendo tratar pacientes, né, como um pedaço de carne, sabe? Eu acho bem cruel isso, sabe? E acredito que o nosso intuito, não só através do NAESP, né, mas tendo conversas como essa, é justamente promover uma reflexão a respeito disso, né? Sim. Nós sabemos que o ser humano, ele tem muitas facetas, né? Não sei como vocês aprenderam isso, mas particularmente na minha criação, de acordo com a espiritualidade, né? Nós aprendemos muito que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. O corpo se refere à nossa carne mesmo, aos órgãos, aos sistemas. A alma se refere às emoções. E o espírito se refere àquilo, né, que se conecta com aquilo que a pessoa acredita, seja em Deus, enfim. E isso promove na gente uma reflexão, né? Então, tipo assim, o que eu tô tratando nesse paciente? Será que realmente essa doença que ele tem é só... Esse foco infeccioso é só isso, é só a bactéria que tá lá, sabe? Então, acredito que essas práticas, né, a nossa formação, graças a Deus, assim, eu tenho muito orgulho, porque tem feito a gente refletir muito a respeito disso. Que bom. Nosso tempo tá acabando. Vamos lá. Tá. Contribui aí também. Vou complementar um pouquinho também. A minha opinião também é essa. Desde o início, a gente trabalha muito a conduta com o vínculo do médico com o paciente. Então, desde a semiologia, desde a psicologia médica, igual a gente estava falando da professora Adriana, da Verônica. Então, assim,
desde o início, a gente nunca viu outro olhar, se não fosse o olhar humanizado. Então, eu acho que é por isso que a gente tem esse tratamento Sim. com as pessoas, com a comunidade, tão carinhoso e tão afetuoso, porque desde o início, esse foi o único olhar que foi ensinado pra É gente. verdade. Uhum. Verdade. E o Deixa eu só pegar aqui o comentário da Vitória Cardoso de Freitas. Até na enfermagem, que tem mais esse lado humanizado, por ter bastante contato com os pacientes, é difícil. Obrigado, Vitória, pela participação aqui também. Acaba que o NAESP, ele vem para complementar isso, né, para encerrar, assim, fechar o raciocínio, seja a parte da oração, seja a parte da musicoterapia, né, seja a parte das práticas, é para ter esse olhar com a comunidade, com o contato, né. Então, quando os meninos vão para o albergue, como que é a vida daquele senhor que está lá, né, e eles não fazem apenas as atividades lúdicas, no momento do lanche eles vão auxiliar aquela pessoa que não Exatamente. consegue se alimentar direito. Pura e simplesmente fazer essa atividade já coloca ele numa posição de olha onde eu estou e qual é a minha importância aqui frente a não é apenas um paciente, Sim. né? É um ser humano, Ser humano. teve uma história, né? E o que eu posso auxiliar, né? Então, quando os meninos estão na parte da oração, eles saem de lá normalmente muito mexidos, né, Natan? Eles saem muito A gente emocionados. sai melhor do que a pessoa que recebeu a oração. É até injusto. Com certeza. né? A gente é transformado. Com certeza, a gente Ixi, recebe A muito gente mais. recebe muito mais. Ixi. E esse é o intuito, assim, independente da vertente, né, Sim. do projeto, é colocar os meninos em contato direto ali com essa humanização direta. Eu me lembro, até falei isso quando a gente fez o programa nosso com o Dr. Vicente Pessoa, lá de Goiânia. Ele é infectologista, e eu falei que eu escutei uma fala dele uma vez que me tocou demais, que ele estava falando a respeito do tempo de atendimento, né, e na época ele falou que ele atendia pacientes portadores de HIV na primeira consulta. Falou, não tem como, é no mínimo 1 hora de atendimento. E aí ele falou, ó, no meu ombro tem muita lágrima de paciente. Então eu acho que é isso, né, aprender a ser humano dentro de uma prática que é, às vezes, tão fria como é a medicina. Sim, é. E eu espero que realmente vocês levem isso para a vida profissional de vocês e que os futuros pacientes possam se aproveitar de todo esse ensinamento que vocês estão tendo e do que vocês estão recebendo, como você colocou. Sim. Que a gente recebe muito mais do que a gente oferece, né? Às vezes um canto, uma oração, um simples jogar de dados ali, você está contribuindo tanto com o indivíduo que a gente às vezes não percebe isso. Então, espero assim, de coração, que os futuros pacientes de vocês recebam muito do que vocês estão cultivando agora. Então sigam em frente e que o núcleo tenha cada vez mais atuação, expanda cada vez mais as áreas, né, de atuação aí, e que a gente vá mudando gradativamente a cultura, como você mesmo colocou, né, do profissional da saúde, que passe a ter um olho um pouco mais aberto para o ser integral, como você colocou. Não só no corpo, não só na mente, não só no espírito, mas que a gente enxergue como nós somos, né, seres integrais. Eu avisei que o tempo passa tão rápido que a gente não faz nem metade do que nós combinamos de fazer aqui. Daria pra ficar mais Rapidamente aqui para a gente encerrar, cada um aqui, se puder, pelo menos deixar alguma mensagem aqui para a gente chegar no fim do nosso programa de hoje. Pode Fique à ser? vontade. Não, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a parceria, né, Carlos? Você tem sido um parceirão do nosso projeto, um grande colaborador, né, ajuda na difusão aí do tema, que é muito importante. Agradeço muito meus, né, braços direitos e esquerdos, né, porque esse projeto são dos alunos, é dos alunos, né? A gente coordena, eu coordeno. Mas quem executa, né, quem está lá na frente, quem, né, leva são realmente os coordenadores de cada grupo e os alunos que executam. Minha função aqui é fazer né, tentar divulgar o máximo possível, né, para que mais pessoas de outros cursos participem, para que a gente continue, né, com essa visão da medicina, da espiritualidade, né, de uma forma bem
bem ampla. Então, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui. Acho que o que eu posso deixar de uma mensagem final é um versículo da Bíblia que me acompanha durante todo o curso, na verdade. Está em Mateus 9:12, em que Jesus vira e fala assim: quem precisa de médico? São os doentes. Então, vão e aprendam isso. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Eu acho que é isso, sabe? Sim. Às vezes você pode parecer que é meio óbvio, lógico que são os doentes que precisam de médico, mas às vezes não é tão óbvio assim. Não. Se a pessoa foi ao médico, é porque ela está doente. Ela está doente. Pode ser, às vezes, uma infecção, mas pode ser uma doença que ocupa várias áreas da vida, da alma. Então, misericórdia, né? Quantas vezes a gente deixa de ser misericordioso? Sim, com certeza. Então, acho que o projeto estimula isso, né? Estimular a espiritualidade é estimular o nosso lado misericordioso também. Exatamente. Também agradeço muito mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz de participar dessa conversa enriquecedora. E o que eu tenho para deixar de mensagem final é que a gente não perca, né, esse brilho no olhar. E espero muito que essa conversa também tenha despertado esse brilho no olhar de quem assistiu a gente. E que nós não venhamos, né, perder o propósito, que é alcançar pessoas, curar pessoas, mudar vidas. Eu acho que a coisa mais gratificante para um médico o paciente chega lá no postinho com uma sacola de laranja, sabe? E fala assim: doutor, obrigada. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Mas, né, que a gente não venha perder essa essência e nunca deixar de orar e amparar. Eu também queria agradecer. Eu acho que é muito bom a gente poder falar do carinho que a gente tem pelo projeto e como ele complementa a nossa formação. Então, assim, eu fico extremamente feliz e acho importante a gente, né, ser o braço direito ou ser o braço esquerdo, para a gente continuar com isso, a gente trazer mais alunos e mostrar como essas práticas fazem diferença na comunidade, como a gente pode levar alegria, como a gente pode aprender a ter um olhar mais humano, mais integral a todas as pessoas, e a gente poder levar isso quando a gente formar. Então, beleza. Antes que a gente encerre, só mais alguns comentários aqui. Jair Vasconcelos, trabalho muito importante, essencial, na verdade. Integrar a espiritualidade à medicina já deveria ser prática comum há décadas. Gera benefícios incalculáveis para profissionais e pacientes. Lucimar Matos, fico muito feliz de ver esses jovens buscando conhecimento para cuidar de pessoas que precisam de cuidados físicos, mas também saber enxergar as dores que têm na alma. Simone Alencar, que lindo, parabéns pelo projeto. Sou enfermeira e sei muito bem como os fatores determinantes, como são os fatores determinantes que afetam a vida dos pacientes. Minha mãe. Como o social, emocional e espiritual, por exemplo, como a gente falou, né? O ser integral. Obrigado para todos que fizeram os comentários aqui. A gente vai chegando no final. Esse é o Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela. A apresentação e a produção são minhas, e o Cláudio que faz a parte da técnica aqui. Ele fica escondido ali, mas é ele que está controlando tudo para que vocês possam receber os episódios aí com qualidade. Para que a gente vá encerrando aqui, eu agradeço a Deus a oportunidade que nos dá, que possamos utilizar tudo aquilo que a gente vem buscando de conhecimento para enriquecer a nossa alma, nosso espírito, e colocar tudo em prática, principalmente os ensinos que Cristo nos deixou, para que a gente possa seguir cada vez mais no caminho do bem. Nós vamos encerrando aqui. Eu agradeço imensamente Natan, Ellen, Luiz, a nossa querida amiga Júlia. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser.